Jamil, boa tarde para você. Você já está entre nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fala, Fábio. Boa tarde a Jamil. todos. Vamos contar os bastidores de ontem? Jamil, ontem, vou te contar, ontem. O Jamil não esteve entre nós ontem, gente, porque nós ficamos, como ouvinte que estava acompanhando na tarde de ontem, se tiver aqui ouvindo hoje, lembra que a gente ficou aqui 1 hora e, acho que quase 1 hora e 40, Por né? aí. Esperando por um pronunciamento que poderia começar a qualquer momento, então a gente não podia trazer o Jamil e, de repente, cortar o Jamil para ouvir o presidente da República, porque a gente ficou esperando aquele pronunciamento de 1 hora, mais de 1 hora e meia de espera para um pronunciamento de 2 minutos e 2 segundos. E, por isso, o Jamil não esteve entre nós. Mas ele está aqui hoje justamente para a gente falar também disso, de como esse pronunciamento relâmpago, com quase 48 horas depois de dado o resultado das urnas, como repercutiu no mundo esse pronunciamento relâmpago do presidente Jair Bolsonaro, e também dos convites ao presidente eleito Lula, depois da Conferência do Clima da ONU no Egito, que acontece dentro de algumas semanas e que Lula já foi convidado. Agora tem uma sinalização de convite para que o presidente eleito Lula, já como presidente, porque aí vai ser no ano que vem, ele represente o Brasil e apresente seus planos no Fórum Econômico Mundial. Não é isso, Jamil? Conte tudo pra gente. Exatamente. Adriana, só para completar essa tua espera de 1 hora e meia, eu coloquei meus dois filhos também para esperarem, né? Para olhar e a gente acompanhar juntos o discurso. Depois dos 2 minutos e 2 segundos, o maior falou só isso e o pequeno falou não entendi nada. Então, eu acho que completou muito bem as duas frases, foi muito complementares, né? Só isso e o outro dizendo não entendi nada. Eu tossi, Jamil. Quando acabou, foi tão rápido. A gente esperou tanto pelo pronunciamento que quando acabou, eu estava tossindo aqui. Eu falei, como? Já acabou? Assim, e aí eu tive alguns contatos hoje, inclusive na alta cúpula da ONU, e também, como você já antecipou, com o Fórum Econômico Mundial, que faz a reunião em Davos. Bom, dos dois lados, muito curiosamente, o discurso era o mesmo. Qual foi? Bom, pelo menos a transição começou. Pelo menos houve uma sinalização de que nós não teremos uma repetição de Donald Trump, aquele presidente que dizia: eu não saio daqui, eu não saio dessa cadeira, a cadeira é minha, eu não saio, foi fraudulenta e eu fico aqui. Não houve isso. Agora, o perigo, e aí todos indicaram, e olha só o que está acontecendo durante o dia de hoje, é justamente uma preocupação em relação à não condenação da violência. E até colocando como compreensível que eles estivessem tão irritados e tão bravos, porque afinal de contas a eleição teve fraude ou qualquer coisa nesse sentido, como é colocado. Isso é mentira. Não tem outro jeito de a gente dizer isso. É mentira. Não houve fraude. É mentira. Não houve algum tipo de complô comunista entre o TSE e as instituições eleitorais ou os partidos políticos. Não existe isso. Adriana, para você ter uma ideia eu diria, do poder da desinformação e dessas fake news, hoje, aqui em Genebra, também os brasileiros organizaram uma manifestação para denunciar abre aspas, fraude na eleição. Sabe onde que eles foram pedir ou fazer a manifestação? Na porta da ONU, com cartazes dizendo exército já, na porta da ONU. Aí eu tive, né, obviamente, de perguntar para eles, mas olha, vocês estão sabendo que a ONU passou os últimos 4 anos denunciando esse governo por violações de direitos humanos? Falei, mas a ONU está sendo influenciada pelos jornalistas. Bom, é impressionante o poder que nós temos, né? Aparentemente nós influenciamos até a ONU. Aí eu completei, mas vocês sabem que vocês estão aqui, que a gente está aqui num país chamado Suíça, que já reconheceu a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Resposta também dos manifestantes. Não, mas o governo suíço foi enganado pela imprensa. Então, assim, o nível de complô e o nível de mentira, ele é extremamente perigoso, porque ele gera isso que a gente está vendo. Não há outra palavra. O que é colocado como um acontecimento é simplesmente mentiroso. Não há outra palavra para colocar o que é que está sendo reivindicado. Está sendo reivindicado uma ação por conta de uma mentira.
E acaba não tendo diálogo, né, Jamil? Fica difícil, inclusive, você dialogar e argumentar quando alguém te apresenta esse tipo de justificativa, né? Esse é o ponto mais impressionante. É impressionante, e eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre justamente o poder da desinformação, porque ela é uma ameaça real, eu diria uma ameaça existencial à democracia. Porque você tem, obviamente, a criação de realidades paralelas. Hoje eu conversava justamente com um desses altíssimos funcionários da ONU, é que às vezes a gente não pode falar o nome, porque são conversas, Fábio, que a gente conhece muito bem, de background, off the record, né? Quando a gente conversa justamente para que a pessoa, no caso, não seja exposta, mas que a gente entenda o que é que está acontecendo. E ele me falava de uma forma muito clara, há uma enorme preocupação em relação ao que a desinformação vai poder criar em termos de destruição, perdão pela formulação da frase, mas pela a criação de um movimento que destrói, de fato, as instituições. Você poderia dizer, não, mas as instituições precisam ser reformadas. Precisam, mas não a partir de desinformação, não a partir justamente de mentiras constantemente bombardeadas, para que justamente qualquer credibilidade dessas instituições seja desfeita. Então, é uma crise existencial na democracia que vai precisar ser lidada. Essa questão da desinformação não é uma questão, não é um fenômeno só brasileiro, mas nesta eleição, mais uma vez, ficou provado o poder que elas têm e, claro, a incapacidade, pelo menos até agora, das instituições em lidar com elas. Só vou completar essa questão da desinformação com mais um detalhe. Na terça-feira ontem, a missão de observadores da OEA apresentou seu relatório preliminar. O relatório que basicamente diz: a eleição foi justa, a eleição foi transparente, a eleição trouxe um resultado legítimo e o vencedor foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto. É isso que dizem os observadores internacionais. Mas tem um segundo ponto do relatório que é dramático. É basicamente dizendo: a desinformação é o grande desafio hoje da democracia brasileira. E aí são várias páginas mostrando como isso é absolutamente perigoso. A gente vai precisar parar, vai precisar olhar, entender até que ponto isso é uma ameaça hoje à democracia brasileira. E eu fico pensando, a ignorância você perdoa, você compreende e perdoa. A escolha pela ignorância é uma coisa difícil de compreender. Porque as pessoas, para optar pela desinformação, para pegar um cartaz, pedir exército na porta da ONU, ou no Parque Ibirapuera, ou em Santa Catarina, ou em qualquer lugar desse Brasil hoje, para a pessoa pegar um cartaz e pedir exército e dizer que houve fraude nas eleições, a pessoa tem que ter perdido a capacidade de raciocínio. Porque, assim, as urnas que elegeram governadores, deputados, senadores, apoiadores de Bolsonaro, derrotaram Bolsonaro. Então, assim, se a pessoa não conseguir parar um instante para refletir, ela perdeu o interesse em raciocinar. Porque eu vou acusar uma fraude nas mesmas urnas que elegeram uma bancada conservadora para o Congresso, para o Senado, diversos governadores apoiados por Bolsonaro, inclusive o governador do estado, que nesse momento tem o maior número de manifestações e bloqueios ilegais nas estradas, que é Santa Catarina. Então, assim, a pessoa, ela bate na tecla de uma desinformação e fica com um cartaz pedindo exército, acusando uma fraude, numa eleição que levou ao poder diversos apoiadores de Bolsonaro. Então, é uma coisa complicada de se entender, porque a pessoa, ela abdica da capacidade de raciocinar para repetir um discurso, para virar um robozinho que repete o que uma manada está mandando repetir. E fica aquele efeito manada. De você. É isso que eu acredito. É ordem, progresso, bandeira é verde e amarela e fora o comunismo. Então as pessoas começam a repetir e elas não têm noção do quão elas estão escolhendo a ignorância e perdendo a capacidade de raciocinar. Um raciocínio simples. Assim, uma linha reta. Simples. E as pessoas perdem essa capacidade. Elas escolhem não ter mais essa capacidade. Jamil, a gente vai conversar muitas vezes sobre isso ainda. Eu acho que esse é um mal para ser debatido e vencido em alguns anos, talvez décadas. Mas precisamos, e é urgente, isso é um fenômeno mundial. Só para completar,
Por isso que é tão importante que os líderes assumam a mentira como algo fora de qualquer limite da política e de campanhas eleitorais, porque o dano é real. O dano para a sociedade é real. Não é apenas uma questão de conseguir voto aqui ou ali. Você cria uma desconfiança profunda em todo o tecido social sobre as instituições que basicamente determinam a nossa convivência. Se isso é destruído, não sobra mais nada. Esse é o problema. Então, falar de desinformação não é só na campanha eleitoral. Os líderes precisam assumir, e por isso que ontem o discurso era para ser muito importante, para basicamente desmontar tudo isso. Não desmontou. Essa é a realidade. Só para você ter uma ideia, no primeiro turno, quando acabou o primeiro turno aqui, com isso eu termino, prometo, Adriana, eu estava saindo do consulado, do local que o consulado montou, eu estava lá dentro para anotar, basicamente, o resultado de cada boleto de urna. Todo mundo pode fazer isso. Eu estava dentro lá, anotando, todo mundo, inclusive outras pessoas, alguns bolsonaristas. Quando eu estou saindo, que os bolsonaristas descobriram que tinham perdido a eleição aqui no consulado, uma senhora veio para mim e disse: "Você é da imprensa?" Eu falei: "Sou." "Te vimos lá manipulando as urnas." Aí acaba, né? Aí você fala: bom, pronto, estou manipulando as urnas. Então, depois dessa, você fala: bom, acabou. Não né? tem o que dizer. Não tem o que dizer, não tem o que dizer. É isso. Jamil, vamos falar bastante sobre isso ainda, porque vai ser necessário. Um beijo grande, viu? Obrigada demais. Bom dia para vocês todos.